Boa tarde a todos. Deus abençoe, sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Eu sou o Luciano Julião, presidente da Câmara. Quero, primeiramente, agradecer toda a mesa, todos que compõem a mesa aqui, doutora Railda, doutor André, doutor Pelarim, a secretária Lana e a conselheira tutelar Elisângela. Cumprimento a todos que estão aqui, em nome da ARPRON também, a todos vocês que estão nos acompanhando, a todos que assistem, nos ouvem. Parabenizar e cumprimentar já meu amigo, o Jonathan Santos, vereador dessa casa, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e, em nome dele, cumprimentar a todos da Comissão de Direitos Humanos, Jonathan. Parabéns pelo tema, um tema muito sensível. Estamos aí com a exploração sexual em crianças e adolescentes. Precisamos do apoio de todos, não só da ala política. Comentar também o Frederico, secretário de Direitos Humanos. É um tema que não pode ser só dos políticos, dos magistrados. É um tema que todos têm que nos ajudar a denunciar, ajudar a fiscalizar e para podermos ter êxito nisso. Sem mais demora, já quero passar a palavra para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o vereador Jonathan Santos. Agradeço a todos vocês aí. Muito obrigado a todos e um ótimo evento, Jonathan. Deus abençoe. Obrigado a todos, uma boa tarde. Quero até pedir ao nosso querido secretário de Direitos Humanos, doutor Frederico, para também compor a mesa de honra. O senhor já fez aqui os agradecimentos, mas eu quero mais uma vez salientar e agradecer a presença da Railda, que é psicóloga da Vara da Infância, doutor André Luiz de Souza, está aqui. Obrigado, doutor, pelo convite, por receber o nosso convite, prontamente aceitar estar aqui, falando de um tema tão importante em um dia que não é mais uma data. Eu digo que é um dia de reflexão e nós vamos aqui debater esse tema tão complexo, mas de suma importância, que é a luta contra o abuso e a exploração sexual infantil. Agradecer também aqui imensamente, doutor juiz Evandro Pelarim. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Agradecer mais uma vez aqui do meu lado, secretário doutor Frederico. Obrigado a Lana Braga. Lana, obrigado sempre presente nessa casa. Hoje, para um dia muito importante, um dia tranquilo, mas um tema sensível, Lana, que a gente precisa debater e encarar de frente, né? Agradecer a Elisângela Kifalank, do Conselho Tutelar. Sendo assim, nós temos aqui alguns agradecimentos que eu vou realizar daqui a pouco. Agradeço aqui o público presente, público que nos acompanha através da TV Câmara. Eu convido a todos os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional e, na sequência, o hino de São José do Rio Preto. Desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro
berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Eu quero também agradecer a presença aqui da Joyce Massuda, que é coordenadora do Núcleo de Apoio Multiprofissional da Secretaria da Educação, a Thaísa, que é coordenadora da Escola de Gestão Pública. Também agradecer a presença aqui da Joyce Silva, assessora representando a vereadora Márcia, a Letícia da Associação Sem Segredo. Também agradecer a presença da Rosângela, que ela é pró-reitora da Acadêmico da Uninorte, a Paula Bernardes, coordenadora a odontologia da Uninorte. Também agradecer aqui, não posso deixar de agradecer aqui a todos os conselheiros tutelares que estão aqui presentes nesse dia tão emblemático para a nossa cidade de São José do Rio Preto. Agradecer a nossa querida secretária Rosiclé. Secretária, sua presença aqui é sempre tão importante, né? Esses dias tem vindo muito na casa, né? Verdade, mas hoje um tema extremamente importante para a cidade de São José do Rio Preto. Gente, eu quero começar com uma apresentação musical. O nome dessa apresentação musical tem o título de O Segredo é. Eu queria convidar as crianças para realizar a apresentação agora.
Oi, crianças, eu sou a Emília. Tudo bem com vocês? Que cara é essa, Celi? Parece que viu um fantasma. Às vezes, eu sinto medo de algumas pessoas e eu não sei o que fazer. Pois não é que isso é coisa séria, Celi. A gente precisa enfrentar o medo de frente. E sabia que eu descobri um jeito de transformar o medo em coragem? Pera, o quê? Eu posso vencer o medo? Se você tiver um motivo forte pra lutar, sim. Olha, eu não sei não, hein? Mas tá bom, me conta. Primeiro, é preciso ter coragem. E isso você consegue dia após dia, usando a cabeça, pensamentos positivos e outras coisinhas mais. Como eu posso ter coragem? Oi, crianças, eu sou a Sabedoria e parece que eu vim falar em coragem. Coragem é agir com inteligência. Como, por exemplo, se alguém te pedir para que você guarde segredos, nunca façam isso. Não importa o que essa pessoa fale para você, procure alguém da sua confiança para contar tudo, mesmo que seja alguma coisa ruim. O medo não pode ser maior que a sua confiança. É preciso ter um coração valente para enfrentar os medos. Existem medos que nos trazem proteção, como ter medo de pular de lugares altos, senão você vai cair e se escripuchar no chão. Mas tem pessoas que querem te deixar com medo para que elas nunca deixem te fazer mal. Para vencer, é necessário ter coragem para enfrentar os medos que nos colocam em perigo. Então, por exemplo, se alguém me fizer carinhos esquisitos que nos deixam tristes e angustiados, eu devo contar para alguém de minha confiança? Isso mesmo, Celi. E tem mais uma coisa. Tenha coragem. Ninguém vai tocar em mim. Vou dizer não. Me ajudem, crianças, a repetir a frase. Se alguém te pedir segredos de coisas que te fazem mal, diga não! Se alguém te oferecer doces, brinquedos ou jogos para te ver sem roupas, diga não! Vou contar um segredo muito importante. O segredo é o número 100. Você pode ligar a qualquer hora do dia. Esse número é como uma chave mágica que abre a porta para pessoas que querem te ouvir e proteger. E sabe o melhor de tudo? Você pode ligar e contar tudo sem medo. Você pode confiar. Crianças, hoje eu aprendi algo muito importante. Ninguém deve guardar o medo sozinho. Conte para um adulto em quem confia ou diz que sim. Você não está sozinho. A coragem mora na verdade. Sempre haverá alguém para ajudar. Agora vamos cantar, crianças. Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas, uma delas fica embaixo da minha
Não tenha medo de denunciar e se proteger. Obrigado, gente, que lindo, né? Pessoal, esse simpósio, para que vocês entendam o contexto da data de hoje, ele nasce da necessidade de ampliarmos esse diálogo sobre a proteção das nossas crianças e adolescentes. Para isso, a gente tem que fortalecer, e essa é a ideia, a conscientização da sociedade, a atuação integrada, como vocês estão acompanhando, dessa grande rede de proteção da nossa cidade de São José do Rio Preto. Infelizmente, o abuso e a exploração sexual infantil ainda são realidades que precisam ser enfrentadas com seriedade, informação, responsabilidade e ação coletiva. Mais do que um debate hoje, esse encontro representa um compromisso com a defesa da infância, com a garantia de direitos e com a construção de uma sociedade mais humana e segura para as nossas crianças e adolescentes. É uma honra poder estar aqui com representantes da nossa cidade. Eu não posso deixar de lembrar da Comissão de Direitos Humanos, a quem eu sou presidente, e dos vereadores que fazem parte dela, vereador Felipe Alcalá, que não pôde estar presente, está numa agenda fora, vereador Odélio Chaves, que não pôde estar presente, mas mandou aqui o ofício com a explicação, também o vereador Marcelo Renato, que fez parte, vereador Anderson Branco, que agora retornou para casa, todos eles são importantes, não puderam estar, mas aqui estou lembrando o nome de cada um dos representantes da Comissão de Direitos Humanos, que tem aqui também o nosso secretário de Direitos Humanos de São José do Rio Preto. Então, quero começar esse debate, essa palestra, com a nossa secretária de Desenvolvimento Social, Lana Braga. Por favor, Lana. Agora sim. Boa tarde a todos, a todas presentes. Quero cumprimentar primeiro a mesa, Railda, nossa parceira dentro da secretaria, doutor André, doutor Pelarim, meu parceiro também de muitas lutas, Frederico Afonso, cumprimentando a Elisângela também, conselho tutelar. E, Jonathan, parabenizar você por essa ação tão importante nesse dia 18, né? Que é o dia no combate, né, ao abuso, à exploração sexual infantil contra a criança e o adolescente. Bom, a nossa secretaria vem fazendo já algumas ações dentro dos CRAS, juntamente aos CREAS, os CRAS que vêm fortalecendo esse vínculo para que a gente possa ter essa conversa com pais, com crianças, com toda a família. E lembrando sempre, né, que a maioria dos abusos acontecem ali no âmbito familiar, acontece com pessoas que são conhecidas, não é com pessoas desconhecidas. Nós precisamos estar muito atentos, mas a prevenção é o melhor caminho, vereador. Então, é muito importante ações como essa, né? A gente viu o aumento dos casos. A DDM, que é um dos canais de denúncia, trouxe muito claro a nós esse aumento em 10 anos de mais de 150%. É um número assustador. Eu que trabalho com violência doméstica, entendo o quanto esses números de violência são inacreditáveis. Quando a gente fala da criança, até ontem vi algo muito interessante, falando agora da Copa do Mundo, né, das trocas de figurinha, e aonde tem a maior concentração de crianças nesse momento, né? E que a gente precisa ficar atento, porque nesses lugares que parecem inofensivos, muitas crianças estão indo desacompanhadas dos pais para fazer essas trocas. São muitos locais que estão fazendo essas trocas. Pode parecer uma coisa boba, mas é um lugar que a gente precisa, sim, estar atentos. Os lugares, não existe classe social, a gente precisa entender que a violência ela está estampada em todos os lugares, principalmente contra as crianças. Então, é nosso dever, não só como poder público, é nosso dever como sociedade. Quando a gente entende que uma criança está sofrendo algum abuso, algum tipo de violência, cabe a nós fazer essa denúncia. A criança ela vai trazer alguns sinais, um comportamento que muda, aquela criança que é tão expansiva, de repente essa criança ela fica mais calada, mais quieta.
ou mesmo uma agressividade dentro da escola, que é o lugar que a criança passa a maior parte do tempo, é importante que seja feita essa denúncia. É importante que nós, como sociedade também, não só poder público, sociedade, entendeu que aquele vizinho está passando por algo, a gente precisa denunciar. Quando a gente se cala, a gente está cooperando para que essa violência continue, para que esse abuso continue. Dentro dos CRAS, as rodas de fortalecimento de vínculos são muito importantes. São importantes para que esses pais que estão ali, aquela mãe, aquela criança que está ali, ela entenda o que ela está passando. Porque, às vezes, a gente pensa que é muito óbvio, mas não é. Aquela criança, ela naturaliza tanto a violência que já acontece dentro de casa. Às vezes, essa mãe, ela apanha dentro de casa, essa violência, ela se transfere para essa criança também. E ela fica calada, ela se silencia por medo, por vergonha, por achar que ninguém vai acreditar nela. Então, a gente precisa estar atentos. As mães, os pais, as famílias, os tios, vizinhos, nós estamos sempre atentos, preocupados para que essa criança possa ser protegida. O Conselho Tutelar também, juntamente à Secretaria, é um dos canais também de denúncia, estão prontos ali para atender essa criança, né? O CREAS, ele faz toda essa preparação de proteção, de violação de direitos dessa criança. E nós estamos aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez, vereador, por, sim, dar ênfase a esse assunto nesse dia, onde uma menina, Araceli, uma menina que tinha apenas 8 anos, né? Ela foi morta, ela foi violentada, e ela é o símbolo de toda essa ação do Faça Bonito, né? Ela é o símbolo de algo que, infelizmente, acontece diariamente. E nós estamos aqui sempre prontos. Eu hoje estou como secretária do Desenvolvimento Social, estou aqui hoje muito feliz por poder participar de um momento como esse e sempre pronta, junto aos nossos canais de denúncia, juntamente também com o CRAS, com o CREAS, junto ao Conselho Tutelar, DDM, prontos para que a gente possa não só combater, mas prevenir, porque a prevenção ainda é o melhor caminho. Campanhas são importantes, comerciais, falas, as músicas, a internet hoje deixa os nossos filhos, deixam as crianças à mercê de toda a violência. Os jogos, nós precisamos estar de olho a tudo isso. A internet hoje, apesar de não ser lugar de criança nas redes sociais, a gente entende que as crianças estão desprotegidas dentro da internet. Aquelas crianças que as mães precisam trabalhar, que não tem aonde deixar essa criança fica ali desprotegida, porque elas às vezes ficam o dia inteiro no celular. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso, para que essas crianças possam ser protegidas. Então, eu agradeço mais uma vez, bom simpósio a todos. Quero também cumprimentar a minha amiga querida Rose Claire, que também está aqui presente, que tem feito um trabalho maravilhoso. Parabéns, amiga. Estamos juntos no combate. Muito obrigada. Nós que agradecemos, secretária. Obrigado pela sua reflexão. Agradecer aqui a presença do meu amigo vereador Jean Dornelas. Muito obrigado, vereador, pela presença. Continuando aqui a nossa palestra, eu quero passar aqui a palavra para o secretário de Direitos Humanos, doutor Frederico Isidoro, por favor. Boa tarde a todos. Vereador Pastor Jonathan, no qual cumprimento toda a mesa. Há 26 anos era criada então a data de hoje, de 18 de maio. Muitas vezes, quando uma lei cria uma data específica, questiona-se mais uma lei, mais uma data. Mas eu acredito que se não tivesse essa lei há 26 anos, não estaríamos sentados aqui, no mínimo, discutindo essa questão. A lei nem sempre consegue resolver, né? Ela cria uma data, mas ela força toda a rede de proteção a conversar. O tema do simpósio fala vozes que protegem, que nossas vozes, de fato, exerçam a proteção devida. Nós temos normas de sobra, seja a Constituição Federal, seja a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 89, o ECA, de 90, e toda a normativa posterior. Não nos faltam normas, muitas vezes faltam
a aplicabilidade correta dessas normas, né? A criança, ela muitas vezes carrega, a criança e o adolescente carrega muitas vezes sozinha essa violência, essa violação, cuja obrigação era da sociedade ter que evitar, e eu acredito que o nosso papel aqui seja esse, hoje, né? Que 18 de maio do ano que vem nós tenhamos dados menores. Quando você analisa o recorte do Disque 100, o Disque Direitos Humanos, são milhares de violações, num aumento. Eu sempre critico, eu sempre questiono, nunca sei se é um aumento de fato ou uma diminuição de subnotificação. É um tema muito espinhoso, muito íntimo, muito privado, que nem sempre ele alcança a formalidade das denúncias, né? Que as palestras de hoje sirvam justamente para abrir nossas mentes, que a gente saia daqui refletindo, que o tema não fique exaurido na data de hoje ou no mês da coragem. A gente tem 2 cores, nós temos um ano muito colorido, mas que não fique restrito apenas a 18 de maio ou ao mês de maio. Pastor, parabéns mais uma vez aí pela iniciativa, bom simpósio a todos. Nós que agradecemos, doutor, a presença do senhor aqui. É um tema muito importante e quando nós observamos os números alarmantes, gera em nós uma preocupação. Em uma época de rede social, chega muito rápido as informações, a gente se depara com notícias trágicas todos os dias, que nos deixam, quando se trata principalmente criança e adolescente, perplexos, não é verdade? Por isso eu considero esse simpósio de suma importância. Eu quero passar a palavra para a nossa secretária de Educação, Rosiclé Quartieri. Secretária, por favor. Boa tarde a todos aqui presentes. Obrigada pela oportunidade. Eu sempre digo que, na verdade, esse tema de extrema importância, e ouvindo a secretária, o secretário falarem aí, é lógico que eu não posso deixar de pensar um pouco na dificuldade de uma criança e um adolescente passar pelo processo de educação quando ele sofre um abuso, quando ele sofre uma exploração sexual. Como bem o secretário pontuou, é uma questão muito delicada. E em educação nós discutimos tantas questões, tantos procedimentos, tantas ferramentas para tornar o ensino mais dinâmico, mais criativo, mas como aprender? Como chegar a realmente ter a coragem de fazer uma denúncia como essa, secretária? Quando muitas vezes o meu abusador é o meu pai, é o meu irmão, a minha mãe. E os meus 25 anos como educadora, com muito orgulho, muitos momentos, muitas experiências assim com muitos alunos eu vivenciei. Então, momentos como este, como bem disse o secretário, são muito importantes para que nós possamos refletir, em especial os educadores hoje, como olhar, como enxergar, como se dá o processo de aprendizagem dessa criança. Por que que muitas vezes é tão difícil? Como que eu vou pensar em português, e língua portuguesa e matemática, sendo que na minha cabeça tem tantas coisas muito mais sérias que estão acontecendo? Então, é sobre isso. Parabéns pela temática, parabéns a todas as pessoas aqui dispostas a aprender um pouco mais, como eu, como vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, secretário. Obrigado pelas suas palavras. Para a gente oficialmente iniciar as palestras, eu vou falar apresentar, mas vocês já conhecem a atuação do doutor juiz Evandro Pelarim, na nossa cidade de São José do Rio Preto. O doutor é uma referência
quando se trata na defesa dos direitos da criança e do adolescente aqui do nosso município. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bom, dirijo-me aqui ao vereador Jonathan Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, ao secretário municipal de Direitos Humanos, Frederico Afonso, Lana Braga, secretária municipal de Desenvolvimento Social, Rosicler Quartieri, secretária municipal de Educação, Dr. André Luiz de Souza, promotor de Justiça da Infância e Juventude, Railda Galbiati, psicóloga judiciária, coordenadora do NAICA, Núcleo de Atendimento Integral à Criança e Adolescente, lá na Vara da Infância e Juventude, a Elisângela Falanque, conselheira tutelar, uma pessoa de quem cumprimento todos os conselheiros tutelares aqui presentes, a todos os presentes, senhoras e senhores, aos meninos e meninas que estão aqui da Escola do Legislativo, isso é muito positivo para todos nós, aqueles que fizeram, né, os meninos e as meninas que fizeram aqui a apresentação que nós assistimos no início, enfim, meus cumprimentos a todos e todas. Esse tema é um tema muito espinhoso, muito difícil, porque ele tem que ser tratado sempre de forma sem rosto. Nós temos que tratar do tema de uma maneira geral, evitando-se exemplos concretos, práticos, que possam levar à identificação de quem quer que seja, porque é um drama que é vivido por uma pessoa e que pode ser indelével na sua vida, né? Pode ficar marcado para sempre. Aqui eu vou resgatar um pouco a fala do nosso secretário municipal de Direitos Humanos, para dizer que nós temos a legislação brasileira, uma legislação praticamente suficiente para o enfrentamento dessa questão. Claro que, como toda obra humana, a lei depende de ajustes, aprimoramentos, mas, de maneira geral, nós temos um ordenamento jurídico muito bem estabelecido. E talvez aqui também nós nos devamos nos indagar como cidadãos, se quando há muitas leis, não falta ética, né? Ou será que nós estamos precisando de mais e mais leis ainda, né? E falando em ética e falando em comportamento, é importante dizer aqui também, e num ponto na fala da secretária do Desenvolvimento Social, a Lana, que apontou sobre a necessidade um pouco da nossa própria vigilância. Ela fez referência às redes sociais, nós temos legislação para as redes sociais também, uma legislação que é uma legislação programática, que ela está em aplicação, ela não tem aplicabilidade imediata, ela depende de muitas diretrizes que vêm da Autoridade Central de Proteção de Dados, mas já estão em funcionamento alguns dos novos dispositivos. Mas também nós precisamos, às vezes, indagar pequenos comportamentos que, às vezes, podem ter grandes consequências. Eu, recentemente, estava passando pela rua, por uma avenida, Pastor Jonathan, e vi um caminhão grande, luminoso, com fantasias, com pessoas fantasiadas, com várias crianças no caminhão, né, uma diversão para as crianças. E como o caminhão estava logo à minha frente, e eu pude observar por um longo período, as músicas que eram cantadas naquele caminhão eram só de sexualização infantil. Eu não vi, olha, fiquei impressionado, secretário Frederico, de ouvir a virulência sexualizante daquelas músicas naquela carreta. Às 3, 4 horas da tarde. Quer dizer, será que nós adultos não temos que prestar um pouco mais atenção no que nós estamos expondo em público às nossas crianças, nossos adolescentes? Que eles possam eventualmente ter um acesso clandestino
burlando as vigilâncias dos adultos, isso infelizmente acontece. Agora, os adultos, publicamente, nem reservadamente, publicamente, promover esse tipo de cultura, né, se é que podemos dizer assim, que sexualiza e nas músicas que eu estava ouvindo, vulgariza o corpo feminino, objetifica o corpo feminino. Então, voltando na fala do nosso secretário Frederico, estão faltando leis ou faltando ética? Estou dando um exemplo, mas evidentemente tem tantos outros comportamentos públicos nossos, né, nesse tema, não só na internet, né, festas de aniversário. Será que nós não temos que ser um pouco mais vigilantes em relação àquilo que nós nos apresentamos às nossas crianças e adolescentes? Enfim, há muita coisa a falar sobre isso, mas nesse ponto aqui, que eu gostaria de deixar a provocação, é sobre o nosso comportamento como adultos, sobre aquilo que nós adultos estamos passando para as nossas crianças e adolescentes. Eu vou pedir, pastor Jonathan, dentro do tempo que me foi concedido, para a Railda, que trabalha conosco na Vara da Infância e Juventude, para ela fazer uma apresentação. E aqui nós vamos apresentar alguns números, só de um recorte da Vara da Infância e Juventude. É claro que isso não pega números do Conselho Tutelar, não pega números da polícia, não pega os casos que não foram notificados. Só o recorte dentro da Vara da Infância e Juventude, nós vamos observar ali que as vítimas, principalmente dos abusos sexuais, quase 90% são meninas. Meninas. Quem mais são acometidas pelos atos brutais que podem acontecer com as crianças e adolescentes. Então, fica aqui, de nossa parte, essa provocação sobre leis e ética, comportamento ético em relação a esse tema, quando estamos diante de crianças e adolescentes, nos ambientes públicos que essas crianças e adolescentes estão frequentando. Não vou nem dizer nos privados, obviamente, mas estou só falando da absurdidade que a gente encontra em comportamentos públicos de adultos diante de crianças e adolescentes. Enfim, eu gostaria, pastor João, com a sua permissão, que a Railda pudesse nos apresentar. Railda, por favor, apresentar um esboço, e só resumidamente dizer que nós da Vara da Infância e Juventude, aqui, meu colega de trabalho, doutor André, promotor, nós temos a tarefa de provocados, no caso do juiz, pelo promotor, pelo conselho tutelar, pela polícia, enfim, de adotar as medidas de proteção para aquelas crianças e adolescentes que foram vitimados, que precisam de um depoimento especial ou de uma medida de afastamento do suposto agressor, enfim, são decisões que são dadas no processo. Mas nós também fazemos um esforço muito grande, embora não sejamos idealizadores por lei de políticas públicas, nem executores, mas nós também tentamos ajudar o município e a comunidade, criando alguns projetos, ajudando a execução de alguns projetos, para prevenir os atos de violência contra crianças e adolescentes, que é algo aqui que a Railda vai nos ajudar a apresentar com o núcleo que ela coordena na Vara da Infância e Juventude, que é específico para crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, Railda, por favor. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa, todas as autoridades presentes, profissionais da rede de proteção, que todos os dias dedicam o seu trabalho à proteção de crianças e adolescentes, conselhos tutelares, universidades, cumprimento aqui especialmente a pró-reitora, coordenadora da UNORTE, do curso também de psicologia e odonto, Os dois cursos estão aqui presentes. A UNORTE tem sido nossa grande parceira nas ações do NAICA.
cumprimento o pessoal do terceiro setor, privado, né, e demais presentes. Como o doutor Evandro falou, nós não somos executores de serviços, mas temos tentado oferecer a nossa colaboração numa temática tão urgente, né, e tão importante como essa. Em 2024, em março, o doutor Evandro criou na Vara da Infância o NAICA, que é o Núcleo de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, e com o propósito de realmente cuidar, né, um pouco mais de perto dessas situações de violações de direito contra crianças e adolescentes e também colaborar na integração dos serviços. Então, desde março de 2024, a gente já vem desenvolvendo algumas ações em diferentes locais, né, seja nas escolas, nas creches, nas universidades, nos serviços de acolhimento. E hoje eu queria começar falando para vocês da atuação que a gente tem tido nas escolas, né? Pode passar, por favor. A gente foi para as escolas baseadas nesses números. Vocês vão observar que é uma demanda crescente a cada ano, mas que teve um pico muito significativo no ano de 2024. Nós tivemos 282 pedidos de proteção na Vara da Infância, processos, tá? E o depoimento especial, gente, nós também tivemos uma linha bem crescente, né? 178 em 2024, 187 em 2025. No NAICA, a gente tem trabalhado 3 lugares onde a criança pode estar em diferentes momentos. Ou ele está na família, ou a criança pode estar no serviço de acolhimento, ou ela pode ser colocada em família substituta, adoção, né? Então, a prioridade sempre é a permanência da criança na família biológica, mas, diante de alguma situação de violação de direitos, ela pode chegar num serviço de acolhimento, e quando ela chega no serviço de acolhimento, já se começa a trabalhar a reintegração. Mas, muitas vezes, essa reintegração não é possível, sejam para os pais ou para a família ampliada, e aí a criança pode ser colocada em família substituta por meio da adoção. Mas, nesses locais, a gente percebe com outro... Pode voltar um minutinho, por favor? Esse local permanece, gente, que é a escola, né? A escola é sempre um espaço permanente de proteção, escuta e identificação de vulnerabilidades. Por quê? Porque é na escola que a criança permanece a maior parte do tempo, é na escola que ela vai constituir vínculos de confiança, é onde, às vezes, ela tem um afastamento, mesmo que temporário, do agressor, né? E onde a gente encontra as crianças e adolescentes, porque muitas vezes a gente vai nos territórios e a gente não encontra. Muitas vezes a gente encontra crianças até 8 anos. A partir dos 8 anos é bem difícil, né? E, segundo as pesquisas também, a escola é o local onde ocorre o menor número de violências, em torno de 2%. Então, podemos dizer que a escola ainda é um lugar seguro, né, para criança e para adolescente. E foi pensando nisso que, em 2022, janeiro de 2022, como o doutor Evandro fala, a gente importou um projeto que se chama Eu Tenho Voz. Esse projeto, ele foi idealizado por uma juíza, né, a doutora Herta Hollenberg, hoje desembargadora, né, no Tribunal de Justiça, e veio com a proposta de levar informação, orientação, capacitação, né, da rede escolar e colher relatos espontâneos, de uma forma que a criança se sentisse segura, né, com a presença de juízes, de equipes técnicas capacitadas para fazer isso. Nós entendemos que o relato espontâneo é talvez o único momento que a criança tem, ou o adolescente, de pedir socorro e de ser atendido, né? Do que a gente, né, levantou, né, nesse tempo de atuação nas escolas, que foram 7 escolas por enquanto, geralmente a gente faz 2 escolas por ano,
né? Então, nós já estamos na 7ª escola. A gente atende uma demanda do 6º ao 3º ano do ensino médio. Então, nós atendemos poucas crianças, né? A gente fala que a demanda maior é adolescente, diante desse número, né, desse ano que ela está. Nós já apresentamos a peça Marcas da Infância para 4.429 crianças e nós já colhemos 145 relatos espontâneos. Isso de janeiro de 2022 a novembro de 2025. Vou falar de uma forma rápida, né, nós temos pouco tempo aqui, do que a gente colheu desses 145 relatos espontâneos. Então, predomina a violência sexual, seguida da violência doméstica, e depois, em um menor número, violência física, bullying, cyberbullying. Vocês vão perceber que esses gráficos evidenciam a predominância do público feminino, e isso espelha uma realidade nacional, né? Geralmente acontece com meninas, isso não quer dizer que não aconteça com meninos também, mas num percentual bem menor. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei mais ou menos o perfil dos possíveis agressores. A gente observa também que, geralmente, tem um parentesco com a vítima, né? Então, isso comprova que acontece mais no ambiente familiar, ou com pessoas próximas, né, dessa criança, desse adolescente, tendo um percentual bem menor com pessoas desconhecidas. Vem em seguida da violência sexual a violência doméstica. A gente tem percebido que isso tem crescido bastante, né, principalmente nos territórios vulneráveis, e a figura materna aparece, né, como uma figura possível agressora. A gente acredita que, por essas escolas estarem nos territórios vulneráveis, seja em função da mãe ser essa figura mais presente e responsável por essas crianças e adolescentes. São territórios que têm muitas famílias monoparentais, né? Quando não é a mãe quem cuida, é a avó. Isso a gente observou bastante. E aí, em 31,7%, apareceu o pai, né, como possível agressor da violência doméstica. É diferente da violência física, que aparece o pai, né, como possível agressor, no maior número, né, e a mãe num segundo lugar, né? E é atribuído também, muitas vezes, ao padrasto, né, essa violência física também. O bullying e o cyberbullying, a gente observou que ele começou a aparecer nos relatos espontâneos nas escolas no ano de 2024. Por quê? Por mais que a gente observe que aconteça isso, para os adolescentes isso é naturalizado, né? O adolescente ele só relata quando ele está numa situação bem grave, ou de ameaça, ou de assédio. A princípio, ele entende aquilo como algo que dá um certo pertencimento a ele, porque as ações começam com uma certa sedução, né, no espaço virtual. E o bullying, por mais que apareça como um número reduzido, a gente percebe que ele permeia todos os outros tipos de violência. Como eu disse, isso é uma pequena amostra, né, gente? 7 escolas. Mas se a gente fazer um comparativo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, que corresponde aos números de 2024, né? A gente vai ver que também o 2024 foi um ano que teve o maior número da história de estupro e estupro de vulnerável, né? Que 76,8% das vítimas são crianças e adolescentes, sendo que 76,8% envolve menores de 14 anos. As meninas aparecem como o maior número de vítimas, né? E maior número também aconteceu dentro do ambiente, né, da moradia, e 45,5% os agressores são familiares, 20,3% parceiros ou ex-parceiros íntimos, e tem um crescimento do bullying e do cyberbullying. E um aumento de mortes violentas intencionais entre os adolescentes. Bom, mas diante de todos esses dados, né, o que a Vara da Infância avançou?
porque não é simplesmente ir lá na escola, colher os relatos espontâneos e deixar a ferida aberta, né? Muitos adolescentes, muitas crianças relatam, confiando que poderão sair daquela situação ou que terão algum tipo de ajuda. Então, na Vara da Infância e Juventude, nós criamos um protocolo, né, que tem atendido, de certa maneira. É lógico que tudo que a gente faz, a gente sempre tem que aprimorar, né, conforme o que for sendo trazido para nós. Inicialmente, né, quando nós chegamos com esse relato espontâneo na Vara da Infância, nós convocamos as famílias a comparecer na Vara da Infância para um acolhimento protetivo. Então, nós nos preocupamos, no primeiro momento, em acolher, né? Não é nem tanto falar sobre a situação da violência, mas quem é essa família? Quais são as necessidades dessa família? Do que realmente ela precisa, né? Então, nesse acolhimento protetivo, a gente explica o que é o projeto, qual que é o propósito desse projeto, né? Os benefícios que as famílias poderão ter, né, com as ações. E nós fazemos um convite à família para que ela permaneça no projeto, tá? Mas não é nada obrigatório. As crianças e os adolescentes passam por uma testagem, né? Então, os alunos da UNORTE, essa testagem não é para falar também, viu, gente, da situação de violência, mas é para a gente levantar potencialidades, habilidades, porque o que a gente pensa é que a gente tem que ressignificar essa vivência, e não ficar falando sobre ela ou revitimizar essa criança, esse adolescente, né? Mas criar perspectiva de futuro, né? Fazer com que essa marca não seja tão profunda ao longo da vida. O atendimento psiquiátrico breve também, quando ele é necessário. A gente observa que muitos adolescentes têm um comportamento de automutilação, situações muito graves, de, por exemplo, a gente estar numa escola e adolescente ir até o banheiro e se cortar, né? E depois vir e pedir ajuda para mostrar realmente o sofrimento, o que ela está passando. E, às vezes, tem transtornos alimentares também, ansiedade muito intensa. Então, essas situações são atendidas pelo nosso voluntariado, a princípio, lá na Vara da Infância, pela doutora Ana Marta Bom Jardim, esclarecendo que é um atendimento temporário e breve, tá? Ela faz uma consulta, medica, depois ela faz mais uma outra de acompanhamento e depois ela vai encaminhar para a rede, né, para o atendimento continuado, tá? Para a rede de saúde. E depois da gente terminar todo esse protocolo, essa família é novamente chamada na Vara da Infância e a gente presta uma devolutiva, né? E a gente sempre colhe outras questões e a gente tenta encaminhar, né, e dar prosseguimento. Então, a gente faz esse monitoramento o tempo todo, junto à escola, junto às famílias. Dos encaminhamentos, então, a gente vai, depois de concluído o protocolo, encaminhar para a rede de proteção, isso para todos os serviços, dependendo da demanda que for trazida. A gente continua nas escolas, então, a gente presta todo o auxílio para as diretoras, né? Vamos registrando os casos que continuam aparecendo, fazendo os encaminhamentos que são necessários. Naquela testagem, né, o resultado dos testes, habilidades, potencialidades, a gente encaminha os adolescentes para atividades laborativas e as crianças para projetos sociais. Então, muitas crianças têm uma habilidade muito grande para a música, para a dança, para o esporte. Então, a gente tenta fazer isso como uma forma de transformar a vida delas. O atendimento psicológico ele é oferecido de imediato pela UNORTE também, viu, gente? Lá na clínica, todos são encaminhados e são convidados. Isso depois do acolhimento protetivo, da gente explicar a importância desse atendimento. Então, todas as famílias, elas sabem o porquê que elas estão sendo encaminhadas. E o atendimento psiquiátrico, que eu já falei para vocês, que é um atendimento breve. Isso, a maioria, casos crônicos e agudos, mas a gente gostaria de explicar que nos casos agudos tem um protocolo diferente, porque precisa da responsabilização do agressor,
né, e precisa ser aplicadas medidas protetivas de urgência, boletim de ocorrência, perícia física, comunicação ao MP, ao Conselho Tutelar e também o preenchimento da ficha SINAM. É uma parceria muito importante também no casos agudos, que eu gostaria de citar aqui, é do HCM. O HCM atende essas crianças e adolescentes já num atendimento para profilaxia, e isso traz uma celeridade para o atendimento e também oferece um atendimento humanizado, né, com a equipe do Projeto Acolher. Bom, proteção e prevenção na primeira infância. Eu acho que, a partir de todos esses dados aqui, falando de uma maneira muito rápida, mas a gente sempre pensa que a gente deve chegar primeiro que o agressor, né? E a gente, então, para chegar primeiro que o agressor, a gente tem que trabalhar na prevenção, e de uma maneira muito efetiva, né? No Brasil, há 18 milhões de crianças na primeira infância. Em São José do Rio Preto, de 0 a 6, 7,6%. Este número representa 36.533 crianças em São José do Rio Preto, colocando aí um total, né, de habitantes 480.393. Proteção na primeira infância deve ser compreendida como prioridade absoluta e investimento estratégico de toda a sociedade. Quando cuidamos das crianças nos seus primeiros anos de vida, prevenimos violências, fortalecemos vínculos, reduzimos desigualdades e promovemos o desenvolvimento humano. É uma frase muito assim que eu acho que é pertinente aqui hoje. Toda criança ou adolescente tem direitos legais e proteção plena. A garantia está na lei, mas a aplicação e a efetividade dependem de nós, adultos que criamos, participamos ou executamos as políticas públicas. Então, que a gente saia daqui hoje, não só com uma reflexão, mas que a gente tome atitudes efetivas, né? Nós estamos lidando com uma situação, uma realidade que cresce de forma acelerada e silenciosa, expondo as nossas crianças e adolescentes todos os dias, principalmente no ambiente digital. Bom, mas não acabou ainda. Eu gostaria de apresentar um vídeo para vocês de tudo que a gente tem feito. E eu falo de tudo que eu acho muito pouco ainda, né? A gente precisa avançar bastante. Mas é um pouquinho que a gente fez desde março de 2024 para cá. E nós entendemos que a aproximação com essas realidades é muito importante. É a partir dessa aproximação que a gente conhece realmente essa demanda e o que realmente acontece, né? É com o estabelecimento de vínculos de confiança que a gente vai poder conseguir ajudar, né? E entender realmente os sentimentos, o que causa, né? Quais são os danos, quais são os prejuízos que uma criança traz quando ela sofre esse abuso em tenra idade. Por favor, pode... Não está abrindo? Doutor, acredito que o vídeo já está sendo colocado lá. Seria importante, né, doutor Pelarim? O vídeo é curto, mas é importante. Já está no ponto, né? Por gentileza, vamos acompanhar. Começa com um grito. Muitas vezes, ela começa no silêncio. No silêncio de quem tem medo e não sabe como falar. No silêncio de quem ainda espera ser ouvido. E é por isso que toda escuta importa. Foi nas escolas que esse movimento começou a ganhar forma. Em 2022, a Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, em parceria com o IPAM, implantou na cidade o projeto Eu Tenho Voz. Um projeto criado para levar informação, sensibilização e capacitação sobre a violência aos profissionais da rede de proteção, à equipe escolar, às crianças e aos adolescentes, no espaço onde eles passam grande parte da vida, a escola.
Com a peça teatral Marcas da Infância, o tema passou a ser tratado de forma lúdica, realista e empática. E quando a escuta acontece com segurança, o silêncio pode ser interrompido. Mas escutar era só o começo. Era preciso garantir continuidade, proteção e efetividade a esse cuidado. Assim, em março de 2024, foi criado na Vara da Infância e Juventude o Núcleo de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, o NAICA, junto a um protocolo voltado ao atendimento das vítimas e de suas famílias. Um fluxo construído para acolher, avaliar, orientar, encaminhar e monitorar. A criança e o adolescente são protegidos. A família é orientada. E foi a própria realidade revelada por essa escuta que apontou o próximo passo. Os relatos, os dados e as vivências mostraram que era preciso ir além dos muros da escola. Foi assim que nasceu o Giranda. Primeiro como projeto, depois como programa. Implementado em março de 2024, o programa Giranda nasce para ampliar a proteção, a prevenção e a garantia de direitos, fortalecer as parcerias, integrar serviços e criar espaços de escuta, orientação, reflexão e transformação. Porque proteger crianças e adolescentes também é estar perto, é articular, é construir rede. Nos territórios socialmente vulneráveis, como no Piloto do Santo Antônio, o cuidado se traduz em oficinas pedagógicas para crianças, cursos para adolescentes, orientação às famílias e cursos de geração de renda e aproximação com os profissionais da rede de proteção. Nas creches, a proteção e a prevenção começam ainda mais cedo. Com o projeto O Ninho que Acolhe Desde o Berço, o programa Giranda fortalece o cuidado à primeira infância por meio de rodas de conversa, escutas qualificadas e ações formativas com educadoras e auxiliares. Nos serviços de acolhimento, o Giranda intensifica a aproximação com os demais integrantes da rede de proteção. Com o CIPIA, fortalece a articulação e a qualidade dos serviços. Com o projeto Memórias, ajuda a preservar histórias, afetos e identidades. Nas universidades, a escuta também se transforma em cuidado e em construção de conhecimento. Ali se desenvolvem ações voltadas aos pretendentes à adoção e também às crianças e aos adolescentes em estágio de convivência adotiva, fortalecendo vínculos e oferecendo suporte emocional. E nas escolas, a presença permanece. Com as cuidotecas, a Vara da Infância e da Juventude segue promovendo oficinas com alunos e professores, fortalecendo vínculos, prevenindo conflitos, estimulando empatia e tornando o ambiente escolar um espaço ainda mais seguro de escuta. Porque toda escuta importa. E é a partir dela que o cuidado se organiza, transforma realidades e previne a violência. Mais alguma consideração? Doutora? Só para encerrar, mesmo, pastor Jonathan, agradecer ao Norte, que é o nosso braço que nos ajuda com essas crianças vítimas de violência. Nós não temos condições, dentro da Vara de Infância e Juventude, de pessoal para atender todas as famílias e as crianças vitimadas. E graças a um acordo, né, que nós fizemos com a Norte é a nossa parceira nisso. Então, meus agradecimentos aqui ao Norte, na pessoa da Pró-Reitor. Muito obrigado, viu? Agradeço a todos, merece o aplauso. E nós agradecemos cada um dos senhores pelas contribuições, reflexões. Posso deixar de agradecer a doutora. Muito obrigado, doutora. Hoje a senhora trouxe para nós mais uma reflexão, né? Trouxe um alerta, dados importantes e de fato, na prática, o que tem sido realizado em São José do Rio Preto para
como o senhor bem disse, doutor Frederico, possamos chegar aqui no próximo ano com números reduzidos do que foi passado hoje aqui no slide. Continuando, né, agradecendo ao doutor Evandro Pelarim, eu quero passar a palavra para o doutor André. Doutor André, que é promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude aqui de São José do Rio Preto. Por favor, doutor. O pastor, perdão, é tantas pessoas para agradecer e assim, nós só atuamos com tantos parceiros que a gente esquece, enfim, faz parte da... agradecer o projeto Ninho do Bebê, que tem nos ajudado muito, na pessoa da doutora Cláudia Boutros, que é a médica pediatra, também um projeto parceiro da Vara da Infância em tudo isso aí. Por favor, doutor, obrigado, agradeço. Uma salva de palmas para o Ninho do Bebê, para todos que compõem essa grande rede de proteção às nossas crianças e adolescentes de São José do Rio Preto. Doutor André. Boa tarde. Eu não pretendo encompridar muita conversa, porque acho que todo mundo já está cansado, né? Mas saudar todos os integrantes da mesa aqui. É uma grande satisfação estar participando de um evento e narrar um pouquinho qual que é o objetivo do evento, né? O objetivo é a semana que a gente, né, discute a questão do abuso e exploração sexual, como disse a Alana, de uma menina, Araceli, que foi vítima de um abuso sexual e depois isso se transformou em legislações. É um momento para a gente visualizar, para a gente discutir e para a gente prevenir, né, a questão do abuso sexual, para que ele não chegue, né, nas esferas. Nós trabalhamos dentro do... O Ministério Público trabalha dentro de 3 esferas, quando a gente fala em abuso e violência sexual. A primeira esfera é o que nós estamos fazendo aqui hoje, é a esfera de prevenir, para que isso não aconteça, para que o abuso não aconteça. Quando a gente fala em prevenção, a gente tem que trabalhar no assunto de ações articuladas em relação a todos os órgãos de proteção de criança e adolescente. Não só o Judiciário, não só o Ministério Público, não só o CRAS, não só o CREAS. Mas quando a gente fala em proteção, a gente se utiliza do artigo 227 da Constituição para dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado. Ponto. Essa é a primeira questão quando a gente fala na questão de prevenção e para discutir a questão do abuso. O que eu tenho visto? Né? A Railda até levantou a bola com esses números aqui. O que eu tenho visto? Eu tenho visto uma falha da política pública de São José do Rio Preto, né? Porque a gente tem aumento aí na alta complexidade, principalmente nos serviços de acolhimento institucional, o que está havendo alguma falha dentro do sistema de garantia, porque quem faz as intervenções na questão de proteção de criança e adolescente é o município. Né? A gente citou aqui inúmeros órgãos, CREAS, CRAS. Quando a gente for procurar, a gente vai procurar o município, ponto. Tá? Essa situação da violência contra a criança na questão da prevenção, ela é obrigação da educação, ela é obrigação da assistência social, ela é obrigação da saúde, ela é obrigação da cultura, né? Que às vezes a gente só trabalha no tripézinho, né? Ela é obrigação da habitação, e todas as outras secretarias e coordenadorias que existem dentro do município. Então, uma coisa que me preocupa, o aumento do serviço de alta complexidade, né, que está aumentando serviços que deveriam estar dentro da atenção básica. Segundo, outra coisa que eu noto em 12 anos, tá? E agora eu falo assim para a rede, alta complexidade não trabalha com carreira solo. Tá? Alta complexidade não trabalha com carreira solo. Tem que se trabalhar dentro de um colegiado, né, fazendo as intervenções necessárias, e de 12 anos que eu estou aqui trabalhando, muito carreira solo que eu estou vendo. Outra coisa também que a gente precisa entender na questão de prevenção da violência é a questão do seguinte, é a precariedade no serviço público, principalmente com relação ao recurso humano. Em 4 anos começam determinados técnicos, determinados secretários, e daí muda a gestão, muda todo mundo. Né? Aí o que se construiu se perde. Hoje nós perdemos o que é capacitação de enfrentamento de abuso sexual, porque ninguém sabe trabalhar com abuso sexual. No mínimo tem que ter uma capacitação. E aí se troca servidores, se troca funcionários, se troca o que for. E aí tem que se recomeçar de novo. E o recomeçar de novo é o quê? Um retrocesso. Então, quem está aí para proteger, que somos nós, município, que somos nós, Ministério Público,
nós estamos e devemos usar a carapuça de que nós não estamos trabalhando direito. Né? E o único órgão que não tem funcionário, não tem órgão técnico, não tem ninguém é o Ministério Público. E o Ministério Público é um órgão de defesa. Eu não tenho psicólogo, eu não tenho assistente social, eu não tenho nada. Né? Então, eu espero, né, que a rede venha a exercer o seu papel de intervenção e que se possa fornecer ao Ministério Público para que ele provoque o judiciário naquilo que a gente necessita. Né? Outra coisa, a questão, quando a gente vai discutir, a gente tem que discutir o fluxo. O fluxo de Rio Preto até hoje não está feito. Em 12 anos que eu trabalho aqui, ele não está feito. Ninguém sabe. Né? As questões do fluxo é o seguinte, leva para o juiz o promotor e deixa eles se virarem. Deixa o promotor se virar. E a gente trabalha dentro de uma legislação dizendo o seguinte, a primeira coisa que um promotor de justiça da infância aprende é a convivência familiar. Olha, só em casos excepcionais você tira de casa. Né? Focamos hoje, muitas vezes, a criança que chora, que berra, que não enfrenta nada, e deixamos o agressor dentro de casa. Por quê? Porque o agressor bate, o agressor xinga, o agressor faz barraco, e a lei fala, se protege a criança afastando o agressor, trabalhando com intervenções com o agressor. Segundo, quando a gente está na ausência de fluxo, eu queria ter mais tempo, mas, por exemplo, educação. Onde regula o fluxo? Decreto 9603 de 2018. É só vocês pegar lá, pega o artigo 11, está todo o fluxo que vocês têm que fazer. Olha o fluxo aqui, ó, acolhimento. Olha o fluxo aqui, informar a criança ou adolescente os direitos e os procedimentos que serão feitos a ela, encaminhar a criança a atendimento emergencial, se precisa, para outro serviço, comunicar o conselho tutelar, né, e as redes de ensino devem contribuir para as vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar. Então, o fluxo está num decreto. Profissional de saúde, todos os profissionais que atuam atendendo criança e adolescente, pediatra, psicólogo, mesmo que seja particular. E agora eu abro um adendo. Aqui em Rio Preto, se garante sigilo para outro parceiro da rede. Eu não posso passar nada, porque eu não posso passar para o Conselho Tutelar, porque eu tenho que garantir o sigilo. O que é isso? Não existe sigilo quando se trabalha em quem são os atores de garantia do sistema de proteção. E a gente sabe quem que é os atores de proteção? Os atores de proteção é família, sociedade e Estado. Agora, quando a família é abusadora, ela não é agente de proteção. Então, sigilo para ela. Sigilo para o advogado. Agora, a rede não pode ter sigilo. O Conselho Tutelar, que é o órgão da sociedade, que é um órgão de defesa da sociedade, que é mais que o Ministério Público, porque ele pode aplicar medida independentemente da atuação do magistrado, ele sequer é informado das ações. E a lei foi muito robusta e foi muito prazerosa, a Lei Reborel, que ela fala autoridade policial e Conselho Tutelar. Por quê? Porque são órgãos distintos. A autoridade policial vai apurar crime, a autoridade vai apurar repressão, não vai prevenir. A autoridade policial, se muito ela vai fazer, é de proteção, porque o caso já ocorreu. E aí, quando a gente trabalha em caso que já ocorreu violência, a gente tem que falar no CREAS, a gente tem que falar em média complexidade. Então, o fluxo da educação está aí. O fluxo da saúde, visibilizar uma intervenção precoce. Por quê? Porque a gente defende pessoas. A gente não trabalha com diagnóstico fechado, a gente trabalha com diagnóstico precário. A criança mentiu. Não, a criança não mentiu. O adolescente mentiu. Não, a gente trabalha com diagnóstico precário. Sabe aquele negócio assim, eu preciso da prova para acionar. Não, quem precisa da prova é o delegado, não a rede. Então, a gente trabalha com diagnóstico precoce. E quando for feita uma fala de criança e adolescente, a gente tem 3 mecanismos. A gente tem a revelação espontânea, que pode ser feita em qualquer lugar, qualquer órgão, na justiça, na educação, na saúde, na cultura, na habitação, no esporte, em qualquer lugar, quando criança e adolescente quer fazer uma revelação espontânea, ela tem que ser atendida. E tem que ser feita. Porque nós somos órgãos de proteção, a gente não precisa trabalhar engessado, igual a polícia. Eu vou aguardar um inquérito para ver o que eu faço. Não. Eu vou mandar o caso lá por fora e não vão, porque o decreto que eu citei da educação fala que ela tem que ter acompanhamento diário, permanente, independentemente aonde o processo está. Por quê? Porque a proteção é em qualquer lugar que a criança interage. E o segundo lugar que ela interage é na escola. Ela interage no vizinho, ela interage na praça, ela interage no bairro. Tudo isso é um sistema de proteção.
Então, o fato de encaminhar lá no Ministério Público, ao juiz, cessa a intervenção da... Não. Não cessa. Por quê? Porque a criança pode ter outro tipo de proteção. E uma coisa que ela é bem robusta, a legislação, é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de defesa. A diferença do Conselho Tutelar do juiz e do promotor é que ele é um órgão desburocratizante. Ele não precisa de papel igual a gente. Basta fala, basta exigência. E o Conselho Tutelar requisita. E muitas vezes nós depositamos no Conselho Tutelar toda a sorte de uma criança. Ah, revelou aqui na escola um abuso, manda para o Conselho Tutelar. O que aconteceu? Não, o Conselho Tutelar não fez nada. Lógico, o Conselho Tutelar tem limites. Todos os órgãos têm limite. O que não tem limite é a intervenção da rede de proteção, da política de atendimento do município. Isso eu tenho sentido uma falta muito grande, mas muito grande mesmo. Tá? Segundo, eu trouxe aqui, e depois eu passo para vocês, o Código de Ética Médica e o Código de Ética do Psicólogo. O psicólogo que acha que tem que ter sigilo, o Código de Ética, no artigo 2º aqui, fala quais são as exceções que ele não precisa manter sigilo. Tá? Então, não tem que ter sigilo em rede de proteção. Né? E a gente fica evitando isso, e quando estamos dentro de uma proteção, a gente não sabe como trabalhar. Para onde vai? Aí termina onde? Juiz e promotor. Aí acha que o juiz e promotor ele é a salvação de tudo. Né? Ele que vai salvar tudo. De jeito nenhum. O Ministério Público ele trabalha na prevenção, quando ele trabalha com a questão da rede. Né? E aí a rede precisa ter um atendimento, um fluxo adequado de denúncias. Tá? E quem anda não é o moleque, quem anda não é a menina, quem anda é o papel. Cada uma dentro das ações articuladas deve saber. Então, em regra, é toda uma obrigação, seja da saúde, educação e todas as coordenadorias que existem dentro do sistema de garantia de São José do Rio Preto. Lógico que a gente permite que o gestor venha e fale, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas dentro de uma questão de proteção integral, se houver uma falha, lógico que o Ministério Público vai ficar cobrando. Tá? Então, assim, eu queria deixar bem claro isso. Primeiro, eu repito, pode ser qualquer outro promotor que venha assumir o meu lugar. Eu não vou admitir carreira solo em alta complexidade. Quero que já soe um alarme. Tá? Quem tiver aí decisão lateral, pensar de um jeito, pensar daquilo, vai ter problema comigo a partir de agora. Carreira solo eu não vou admitir. Tá? Tem que se trabalhar em conjunto, tem que se realizar fluxo, tem que se trabalhar com o Conselho Municipal, onde estão as políticas, e tem que ser identificado quais são as nossas lacunas. O dia 18 de maio é para isso. Não estou dizendo que Rio Preto não faz, mas para discutir, para visualizar e melhorar a questão da proteção integral. Porque a lei fala em proteção integral. E a gente tem que alcançar a proteção integral. Então, eu queria, assim, deixar bem claro, dizer que Rio Preto faz, mas precisa avançar muito. Tá? E me preocupa muito quando a alta complexidade está na frente da atenção básica, porque serviço não está acontecendo. E quando não está acontecendo, leva lá, descarrega lá em promotor e juiz, para que promotor e juízo seja a salvação das coisas. Eu não sou salvação de mais nada. Eu sou salvação de cobrar município. Ah, o promotor não tem assistente social. Não. Eu tenho a função de cobrar. Eu cobro. Eu sou pago para desconfiar e eu sou pago para cobrar. Só isso. Eu não tenho equipe, eu não tenho assistência, eu não tenho, tanto que eu preciso do judiciário, eu preciso acionar a rede. E espero, né, que essas crianças de hoje, principalmente a questão da rede social, aquilo que o doutor Evandro deixou bem claro, né? Ah, o caminhão de som. O caminhão de som já teria que ser comunicado a quem de direito no município, e o município já exercer um poder de polícia, porque o exercício de poder de polícia está na lei. A administração pode exercer o poder de polícia. Ah, vou guardar o juiz e o promotor. Que é isso? Então, se o caminhão fala com essas frases aí com relação a crianças, essas coisas, e crianças estão lá dentro, ou ele muda, ou tira as crianças, ou impede dele circular. Ah, mas vai causar prejuízo econômico. Problema, dane-se. Quem desproteger criança e adolescente tem que sofrer a questão econômica, tem que sofrer tudo que é necessário. Então, a gente precisa, nesse momento, entender que nós precisamos avançar demais, porque as coisas elas acontecem. A rede social está uma coisa assim, disparate. Né? E existem leis para isso. E hoje vai ser fácil identificar quem posta, quem não posta. Hoje vai ser muito fácil. Mas aí a gente vai trabalhar no quê? A gente vai trabalhar na proteção e na repressão. E a gente pode prevenir isso. E esse evento é justamente para isso, para conscientizar a população, conscientizar os pais, conscientizar os serviços.
conscientizar a sociedade, conscientizar a família, né, que nós precisamos de prevenção. Para quê? Para que as coisas não aconteçam. Elas não podem acontecer com esse número enorme que a Railda citou. Por que está tendo muito depoimento especial na justiça? Porque ninguém está fazendo escuta. É por isso. Ninguém está fazendo escuta. E o número é maior, porque a Railda não pegou da vara de violência, né, Railda? Não pegou da vara de violência doméstica. Que são outros profissionais. Então, o número é muito maior. Né? Se a gente está fazendo DE, é porque a criança foi estuprada, a criança foi violentada e a gente está querendo prova. Agora, por que a escuta não está funcionando? De como proteger? É o pai? Vamos tirar de casa? Não vamos? Vamos aplicar uma outra medida? Quais os serviços que nós temos? Né? Então, esse evento é justamente para criar isso na sociedade, porque a sociedade também é responsável de proteção. Quando a gente fala em proteção geral, a gente fala todo mundo, a sociedade, tanto que a Lei Riborel pune quem não fizer a denúncia, inclusive qualquer particular, e o legislador brasileiro está fazendo a parte dele. O legislador brasileiro não acredita que a sociedade e a própria rede vai dar conta. Tanto que todos os eventos que envolvem criança e adolescente hoje tem tudo aumento de pena. Vocês viram a mudança do Código Penal aí. E tudo muda por quê? Porque não resolve, aumenta a pena. Não resolve, aumenta a pena. Né? E agora a pena passa igual do furto, passa de 2 a 8 anos, não se cria um presídio, vocês vão ver estourar o presídio logo, porque aumenta a pena, não aumenta o presídio, né? Mas não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Mas vai chegar um momento que a gente não vai ter onde pôr preso, e aí vai para a rua. Aí a gente vai começar a escolher. Você vai, você sai. Né? Então a gente tem que... A prevenção é justamente para um evento como esse. Como é que está o fluxo? O que precisa melhorar? O fluxo está bom. Não está bom. Não está bom. Eu falo com a minha experiência aqui de 12 anos. O fluxo não está bom. Estamos dando muito ênfase em alta complexidade dentro de Rio Preto. Se está dando ênfase em alta complexidade é porque embaixo não está se resolvendo. Tá? Vocês desculpem a fala, mas eu teria uma fala mais leve, mas eu não consigo. Graças a Deus a Constituição me deu o direito de falar o que eu quero, né? Desde que não fira direitos fundamentais. Mas o Ministério Público está de olho. Principalmente com relação às políticas de atendimento do município. Eu estou com um monte de ação estrutural lá para o doutor Evandro julgar. Que não tem médico, que não tem UTI, que não tem UTI para neonatal, está tudo com ação. Tudo com ação. Tudo. Porque eu não vou mais fazer questão de diálogo. Não dá para fazer diálogo. Né? Então, o que não for, vou resolver. Tá? A secretária está aqui, ela tem que resolver. Foi um comunicado lá dizendo que para buscar criança e adolescente na escola tem que ser maior de 18 anos. Já mandei o município pegar o carro e levar todo mundo na casa. Vai ter que resolver, porque eu vou decidir desse jeito. Ou resolve isso, né, criando situação de verificação de risco, ou já determinei. Pega o veículo, quem o pai não for buscar e leva para casa. Dane-se se o município vai gastar R$1 ou R$2. Dane-se. Criança tem que ter proteção. Já que é 18 anos, leva para casa. Doutor, não quer levar para casa. Cria política lá para atender a criança até 3 horas, 4 horas da tarde, hora que o pai... Mas não é política de educação, não. Vai dar outras atividades para a criança. É assim que eu resolvo. O doutor chegou ao extremo. Dane-se. Eu não entro na seara do município, só que eu peço. Então é o seguinte, a partir de hoje, eu estou avisando a educação. Já determinei, pega o carro e leva. Quem não tiver 18 anos e ficar na escola, pega o carro e leva. E é o carro do município. Pessoal, muito obrigado. Tá? Uma oportunidade que eu tinha para falar aí. E... vai sair mais coisa, que o promotor está mudando um pouco de visão, a rede vai perceber logo, logo. Abraço. Doutor, agradeço o senhor pelas relevantes colocações aqui, parabéns pela sua fala. Acredito que a revolta que nutre dentro de cada um de nós, que Rio Preto possa despertar, que não seja só um dia para que possamos debater a causa, ou levantar uma bandeira. E não é isso. Que seja um dia de reflexão, mas de mudança. Que possamos ter políticas públicas que funcionem em São José do Rio Preto, nessa rede de proteção à criança e adolescente. Chegou a hora da gente despertar, chegou a hora de mudar. Eu acredito que essa voz do senhor vai chegar a toda a sociedade de São José do Rio Preto, para que, de fato, todos despertem, sejam aqueles que
detém o poder de executar um plano de governo, um plano público de governo, com toda a população, que nós temos que parar de dividir forças e nos unir, porque enquanto nós estamos aí pensando, enquanto nós estamos aí conversando, enquanto nós estamos aí debatendo coisas fúteis, tem crianças sendo violentadas. Isso é caso sério, pessoal. Obrigado, doutor. Eu vou chamar agora a conselheira tutelar, a Elisângela Falanque. Elisângela, obrigado pela sua presença aqui. Tá? E em seu nome, mais uma vez, Elisângela, sei que você vai citar, mas mais uma vez eu cumprimento aqui todos os conselheiros tutelares que estão aqui presentes, que desempenham um papel crucial na proteção das crianças e adolescentes, haja vista, às vezes, sem recursos, sem estrutura, às vezes enfrentando ameaças. Quantas das vezes nos deparamos com conselheiros tutelares enfrentando ameaças, situações vulneráveis, situações difíceis, para proteger uma criança e um adolescente. Então, em seu nome, cumprimento todos os conselheiros tutelares, parabéns, por favor. Boa tarde a todos. Para mim tá bem complicada a minha situação agora, porque todo mundo já falou, né? Eu compartilho da fala de todos os meus colegas aqui, cumprimento a mesa na pessoa do nosso vereador. E esse momento é um momento muito importante, né? Essa discussão, essa troca, nós precisamos de espaços que falem sobre questões que envolvem crianças e adolescentes no nosso município, né? Eu sinto falta disso. Eu estava até comentando com o nosso vereador, que ontem nós estivemos em um outro evento, que, por sinal, foi muito bem organizado, viu, vereador? Parabéns aí pela iniciativa. Todos os anos a gente tem acompanhado o trabalho que o senhor tem desenvolvido. E pegando um gancho no que os meus colegas já falaram, o que a Alana pontuou no início, o que o doutor André traz de informação, de orientação, o que o doutor Evandro falou, pensando no que eu ia falar aqui para vocês, hoje eu tinha feito alguns slides, algumas coisas, e eu falei, não quero falar mais nada sobre isso, vou falar sobre outra coisa. E, coincidentemente, eu trouxe uma breve fala para vocês da corresponsabilidade, né? Quando a gente fala de corresponsabilidade, nós estamos trazendo também para nós a responsabilidade da proteção, não só jogando essa responsabilidade no colo do outro, né? Como já foi citado aqui na mesa, o doutor André disse que, às vezes, a rede encaminha um caso para o Conselho Tutelar, aí fala assim, mas o Conselho Tutelar não fez nada. Infelizmente, nós nos vemos de mãos atadas, porque simplesmente jogam o caso no colo do Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar tem que resolver, né? E nós temos as nossas limitações também. Nós temos tentado, dentro do que diz a lei, seguir o fluxo estabelecido para o Conselho Tutelar. Então, até onde está indo essa nossa corresponsabilidade de também ser o ator de proteção dessa criança que relatou na escola, que relatou para o vizinho, que relatou no ambiente que ela vive, que relatou na igreja, que ela está sendo violentada dentro da sua própria casa. Então, a gente não pode simplesmente pegar o problema e passar para o outro, dizer que aquele lá não é um problema meu. Aquele problema é o problema do Conselho Tutelar, é o problema do Ministério Público, eles que resolvam. Se a gente não mudar o nosso pensamento e a gente não se unir e começarmos a trabalhar, a fazer a engrenagem dessa rede funcionar, infelizmente, hoje foram apresentados dados exorbitantes aqui, e o ano que vem esses dados vão ser maiores, se nada for feito. Então, que nesse momento, nesse espaço que nos foi concedido, que a gente venha sair daqui refletindo sobre quais ações eu tenho executado, eu tenho feito lá no meu espaço de trabalho para corroborar com que o número de violência contra a criança e adolescente no meu município ele venha diminuir.
Porque a Lana traz uma informação que eu achei brilhante, secretária, quando ela fala da responsabilidade do pai e da mãe também. Né? É responsabilidade nossa, eu sou mãe e eu sei da responsabilidade que eu tenho com os meus filhos. Só que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é aquilo, o pai e a mãe dão o celular para a criança porque ele chega do trabalho de uma carga exaustiva e ele quer paz. Aí o que ele faz? Ele dá o celular para a criança. Ah, não, ele vai jogar, ele vai assistir um desenho, ele vai ficar quietinho, ele vai me dar sossego. Eu sempre digo, gente, que muitas vezes dentro da nossa casa, o nosso filho, o nosso neto, o nosso sobrinho, o nosso irmão, ele está correndo mais perigo do que se ele estivesse na rua. Hoje o índice de violência cibernética é muito alto e a gente tem que estar atento, a gente tem que prestar atenção. Vamos propagar a divulgação da denúncia. Vamos propagar os canais de denúncia. Muitas das vezes, lá na nossa sociedade, onde a gente mora, as pessoas não sabem que podem fazer denúncias anônimas. Então, vamos levar a informação, porque só com a informação, o fortalecimento dessa rede, a gente vai conseguir um avanço em relação à proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento. Parabenizo mais uma vez, vereador, pela iniciativa, que tenhamos mais pessoas dispostas a iniciativas como essas, e vamos trabalhar juntos para que ano que vem, quando a gente estiver aqui nesse lugar de novo, a gente venha ter um resultado positivo de todas essas ações que a gente tem executado. Eu até criei uma frase que eu particularmente gosto muito, que diz o seguinte, que quando a rede funciona, o agressor recua e a infância floresce. Então, que nós venhamos sair daqui pensando no papel que nós exercemos dentro da nossa comunidade e sobre o que nós temos feito para garantir a proteção dessas crianças. Agradeço mais uma vez a oportunidade e o Conselho Tutelar está à disposição a quem precisar. Nós estamos lá diariamente para atendê-los, para ser comunicados dos casos e vamos trabalhar juntos, tá bom? Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Elisângela, pelas importantes contribuições e reflexões aqui apresentadas. Nós chegamos ao fim, gente, e nesse encerramento desse importante encontro, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Comissão de Direitos Humanos, agradece imensamente, tanto aos palestrantes, quanto a todas as autoridades aqui presentes, as instituições parceiras, a Escola do Legislativo pelo apoio institucional e a emissão de certificados, as crianças que apresentaram aqui o musical, a todos os participantes que aguardaram até agora. Só deixar um aviso que os certificados de participação serão disponibilizados pela Escola do Legislativo no e-mail informado pelo QR Code de confirmação de presença, tá bom? Enfim, que esse ano não seja, ou esse encontro, não seja apenas teórico e não termine agora. Que cada informação que foi compartilhada aqui se transforme em vigilância, acolhimento, denúncia, eu digo denúncia responsável e proteção. E que possamos proteger nossas crianças e adolescentes. Isso, gente, tem que ser um compromisso de toda a sociedade. Nós nos apiamos um pouco das redes sociais no dia de hoje. A gente lida todos os dias com esse universo, doutor André, de política, e a gente se depara com tantas pessoas inflamadas, né? Tem que ter cobrança, tem que cobrar sim, tem que cobrar o poder público sim. Mas eu vi poucos falarem sobre essa pauta tão importante.
Talvez muitos se preocupam com o engajamento nas suas mídias, nas suas redes sociais, mas esquecem que dentro de casa tem uma criança, um adolescente, que possa talvez estar sofrendo algum tipo de abuso. Nós temos que fazer parte dessa rede. Isso é responsabilidade nossa. Tem que ser um compromisso de toda a sociedade riopretense. Meu muito obrigado pela presença de todos e que Deus proteja as nossas crianças. Uma excelente tarde.